Olá, você está no Comente Bíblia. Mais uma semana começando aí e esse é o primeiro vídeo. Bom, antes de darmos seguimento aqui à narrativa de hoje, narrativa bíblica, né? Quero dizer para você, falta só isso aqui, ó. Porém, eu quero contar com você nessa segunda etapa, nessa segunda fase. Peço que você me ajude divulgando esse meu trabalho, que é voluntário, tá? Não ganho nada. Em compensação, você pode ver meus vídeos aí sem interferências de essas propagandas chatas, né? Sem fins lucrativos, configurado para não receber realmente nada disso aí. O que eu quero mesmo é que a palavra do Senhor seja espalhada e o conhecimento do Senhor encha toda a terra, né? Eu queria só fazer uma aplicação rápida aqui do assunto, o último vídeo, que foi o terceiro vídeo dessa semana que passou. Bom, eu estava meditando, né, no texto desse vídeo, do último vídeo, no caso. O Senhor me levou a fazer um paralelo entre essas dois personagens, né? Maria versus o Zacarias, pai do João Batista. E o Senhor me mostrou algo que eu gostaria que você gravasse em seu coração. Se você for também fazer esse paralelo, você vai entender algumas coisas bem importantes aqui. Como, por exemplo, o Gabriel foi o mesmo anjo que falou com Zacarias, pai de João Batista, e depois foi falar com Maria, passados 6 meses. E a reação de ambos foi similar. Bom, no versículo 13, o anjo Gabriel diz para Zacarias, pai de João Batista: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida e Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você dará o nome de João. Ele vai falando sobre o João. A partir do momento que ele dá a notícia de que o filho irá nascer, aí ele vai e passa a falar do João. Lá no versículo 18, o Zacarias pergunta: como é que vai ser isso? Porque eu já sou avançado em dias e a minha mulher também. Ele nem fala da esterilidade da mulher, né? Tá bom? Mas o texto bíblico diz que ela era estéril. E aí, no versículo 20, o anjo tem uma reação que não dá pra gente entender. Parece até que o Zacarias, ele deixou de expressar alguma coisa, ou ele expressou alguma coisa que mostrou incredulidade, ou então teve alguma coisa que foi expressão dele e que não ficou no relato bíblico. Porque Maria também perguntou, ela disse para ele, né? Como é que vai ser isso? Eu nunca tive contato sexual com homem nenhum. O pai de João Batista, o Zacarias, no versículo 20, o anjo diz: não, você não creu em minhas palavras, então você vai ficar mudo até que estas coisas aconteçam segundo a minha palavra. Essas coisas irão se cumprir ao seu tempo. Para Maria, no versículo 45, a Isabel, na verdade o Espírito Santo que estava na Isabel, por causa do João Batista, que é dito para Zacarias que esse menino vai ser cheio do Espírito desde o ventre materno, ela se expressa assim, dizendo: bem-aventurada aquela que criou, porque as palavras que te foram ditas irão se cumprir ao seu tempo, no tempo de Deus. Bom, a palavra-chave aqui é palavra, a palavra de Deus. Ela irá se cumprir, ela irá se cumprir. Agora, as diferenças. Por que o personagem da história, que aparece como quem foi incrédulo, é um cara que está exercendo uma função que está um nível só abaixo do sumo sacerdote? É o primeiro questionamento que eu faço para você meditar aí. O cara estava dentro do santo lugar, ou seja, estava no local certo, fazendo a coisa certa, no horário certo, tudo correto, e ele não conseguiu crer. Por que ele não conseguiu crer, mesmo quando no versículo 13 diz que ele orava pedindo a Deus um filho? Por que agora que o filho vem, ele não crê? São alguns questionamentos. Aí você tem outro questionamento ainda. Como ele tinha alguma coisa a perder se cresce? Não, ele não tinha nada a perder. Se aceitasse aquela palavra, ele ia perder alguma coisa? Não. Maria, entretanto, ela colocava a vida dela em risco, porque pelo costume da época ela poderia, sendo rejeitada por José, ela poderia até, no caso, ser apedrejada se José quisesse dizer: olha, peraí, ela foi infiel, apedrejada até a morte. E ela creu, mesmo diante dessas circunstâncias, ela creu mesmo diante de toda uma cultura que poderia, ou que era uma ameaça para a vida dela, dentro desse contexto aqui. Zacarias, que pediu um filho, não creu. Ela não pediu filho, ela creu. Zacarias não tinha nada a perder, mas não creu. E ela creu.
mesmo tendo tudo a perder. Queridos, eu até passei essa palavra por discípulos do Senhor aqui, porque o Espírito Santo de Deus me levou a entender algo. Ele me trouxe à memória, por exemplo, o apóstolo Pedro, quando ele estava preso, a igreja estava orando por ele, provavelmente fazendo uma vigília por ele, pela libertação dele. A igreja estava orando, pedindo a Deus: liberta o Pedro, liberta o Pedro, liberta o Pedro, em nome de Jesus, ó Senhor, liberta o Pedro. Aí o Senhor vai e liberta o Pedro. Nem o Pedro estava entendendo o que estava acontecendo. O apóstolo Pedro, quando estava no meio da rua, diz o relato, ele tipo assim, ele se tocou que não era uma visão, aquilo era real, ele tinha sido liberado da prisão, sendo que ele estava agendado para morrer no dia seguinte. E aí, olha só, ele foi para onde os irmãos estavam reunidos. Quando chega lá, uma criada, uma serva, diz: olha, o Pedro está aqui. E as pessoas que estavam orando, a igreja que estava reunida, não creu que era Pedro. Alguém disse: não, isso aí deve ser o anjo que guardava a vida dele, né? Que veio tipo passar aqui para despedir, dizer: eu estou indo porque amanhã, ó, Pedro já era. Bom, o interessante é isso. O Espírito Santo de Deus me levou a ver na Bíblia outro caso de pessoas que oram por algo e quando vem essa resposta, a pessoa não aceita ou não crê, não acredita. Bom, vamos lá. Aí o Espírito Santo de Deus vai e me fala, me traz à memória a seguinte situação: a esperança que se adia faz adoecer a alma. Eu disse: então é isso. O Zacarias tinha uma doença na alma que foi traduzida, ela foi expressa, ela ganhou notoriedade, essa doença, com aquela palavrinha: você não creu. Ou seja, ela se tornou célebre por causa da incredulidade. Uma doença na alma. Ele estava com o coração dele doente, porque ele esperava muito um filho, queria muito um filho, mas quando veio o filho, ele não creu. E o interessantíssimo agora fica no final. Fica no final. Presta bem atenção. O anjo Gabriel disse: olha, você não creu, rapaz? Eu sou Gabriel, trouxe essa palavra direitinho da boca de Deus, do lado diante do trono de Deus. Então tu vai ficar mudo. Aí, ele disse: você vai ficar mudo até essas coisas acontecerem. Que coisas? Até que o João Batista nasça, até que ele, né, esteja nos braços da sua esposa. Bom, tá certo. Nós sabemos que pela cultura judaica, o pai, ele deve impetrar sobre o filho uma bênção no ato da circuncisão. Como o Zacarias era o sacerdote, era o pai, ele mesmo seria aquele que iria tomar em suas mãos o seu filho, João, o chamado Batista, e iria falar para ele o nome do Deus de Israel, iria abençoá-lo em nome do Deus de Israel, iria consagrá-lo ao Senhor. Na verdade, o ato da circuncisão já consiste nisso. Ele é circuncidado ao 8º dia e já recebe um nome. Até o 7º dia ele não tem nome e não tem aliança com Deus de Israel. Então ele primeiro é circuncidado, então ele tem uma aliança e passa a ter um nome, entende? Ele recebe um nome que é dado pelo Deus de Israel, no caso. Agora preste bem atenção. Isso só acontece no 8º dia. E o Zacarias, ele teve que ser trabalhado, né, nessa questão de incredulidade desde o dia que o João nasceu até o 8º dia. Explica por quê? É simples. O anjo disse que ele iria ficar mudo até que o menino nascesse. O menino nasceu e passados 8 dias o Zacarias, pai do João, ele não conseguia falar. Ele ainda estava mudo. Então, o mesmo Zacarias que não creu inicialmente na palavra do Senhor dada a ele pelo anjo Gabriel, agora ele teve que reafirmar para ele mesmo essa fé, essa convicção, esse credo de que a mudez dele iria acabar ali. Por quê? Porque o anjo disse que era só até que o menino nascesse. Eu acho que ele ficou bem apertadinho, tá? Ele ficou com medo de nunca mais ele falar. Ele ficou com medo porque no 8º dia tinha que falar a bênção, lá impetrar a bênção sobre o filho dele. Ele ficou com medo porque provavelmente isso ia complicar até o ministério dele. 9 meses sem falar, como é que ele vai impetrar a bênção sobre as pessoas? Ele provavelmente ficou sem entrar no santo lugar, porque entrou no santo lugar, fez lá, ofereceu incenso, tinha que sair e abençoar o povo. Ele não podia mais fazer isso, que não estava mudo. Bom, e a gente sabe que foi só no 8º dia que a língua dele se desenrolou, quando o menino foi circuncidado, e estavam comentando, né? Como é que é o nome do menino? Aí alguém dizia: não, é João, tem que ser João. Certo.
Aí outros questionavam, mas o pai dele se chama Zacarias, não tem nada a ver com João. E aí ele escreve na tabuinha, o nome do menino é João, e aí a língua dele se solta. Vocês entendem que no primeiro momento, quando o anjo falou que ele ia ter um filho, ele não creu, mas no segundo momento, ou seja, naquela última semana, que vai de quando João nasceu até o momento em que ele foi circuncidado, o Zacarias teve que reafirmar a palavra do anjo Gabriel várias vezes. Tipo, ele teve que reafirmar para ele mesmo, não, mas o anjo disse que era até que o menino nascesse, e o menino já nasceu. Então ele começou a dizer, baseado na palavra do anjo. Como Pedro, quando foi lançar as redes, ele disse para Jesus, mandou ele lançar as redes, ele disse, olha, passamos a noite pescando, nós estávamos aqui limpando as redes, não pegamos nada, mas sob, debaixo, amparado por sua palavra, eu vou lançar as redes sim. Vamos lançar as redes. Entendeu? O Zacarias, ele teve que tomar como base a própria palavra do anjo, de justiça, de juízo, né, de Deus sobre ele, para poder dizer que aquilo iria durar só até a semana que passou. Ele teve que lutar contra isso, dizer, já está fora do prazo, né? Então, qual é a moral daqui da história que eu quero te dar? É o seguinte. Primeiro, os sonhos e projetos que são só seus, são só seus. Você ficou doente de alma porque os seus projetos não deram certo? Acontece. Na vida a gente faz muita coisa que não tem nada a ver com a vontade e propósito de Deus. Porém, todos os projetos, todos os pensamentos que se relacionam com a palavra de Deus, com a promessa de Deus para você, você não pode sepultar, você não pode encerrar, tá? Porque o propósito de Deus, ele existe antes de você. E depois que você passar, ele vai continuar, tá? Então, você desenterre seus sonhos e projetos que você enterrou, tire da gaveta os projetos e sonhos que você engavetou. Quais? Aqueles que têm relação com a palavra de Deus, a promessa de Deus para você. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E, segundo lugar, não seja incrédulo, porque a forma que Deus tem para banir a incredulidade da sua vida é te colocando numa rua sem saída, num beco sem saída, como ele fez com Zacarias. Entendeu? Você vai ficar mudo até que o menino nasça. O menino nasceu. Opa, peraí, eu tenho que abençoar meu filho. Meu filho, era impossível ter um filho. E agora eu estou mudo. Então ele teve que passar um momento de aflição muito grande para voltar a crer. Não seja incrédulo quanto à questão do tempo. Terceiro, não faça como Zacarias, que queria uma bênção, ele queria um filho, mas queria fora do tempo de Deus. E quando veio, ele rejeitou porque estava com o coração doente de incredulidade. Não faça como Naamã, que queria uma cura, mas queria determinar a forma de Deus dar essa cura. Ele diz, eu achei que o profeta ia sair de sua casa, iria vir até a mim, iria passar a mão sobre a lepra, iria curar o enfermo. Aí ele me manda dar 7 mergulhos no Jordão. Não, tem rios melhores lá perto de casa. Entenderam? Uma coisa é você querer uma bênção fora do tempo. A outra coisa é você querer uma bênção determinando a forma como você quer ser abençoado. Pelo amor de Jesus, a Bíblia deixa clara que você pode glorificar a Deus de todas as formas possíveis, mas ele tem uma forma que ele gosta de ser glorificado. Está lá na carta de Romanos, capítulo 15, versículo 6. A Bíblia fala que você pode amar a Deus do jeito que você achar melhor, mas ele tem a forma certa, a forma que ele escolheu ser amado. Está lá em João 14, leia do 20 ao 22 que você vai entender. Bom, e no mais é isso. Esse primeiro vídeo é essa aplicação. Próximo vídeo a gente dá seguimento aí no Magnificat de Maria. Fica conosco. Se inscreve se ainda não é inscrito. E até o próximo.